Tendências de marketing digital para 2020. Quais são as áreas de marketing digital que você deveria investir para ter mais sucesso e conseguir realizar mais vendas na internet nesse ano? Confira comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Eduardo Gasparetto da agência Card e as 5 tendências que nós identificamos são as seguintes. A primeira de todas é conteúdo em vídeo. Conteúdo em vídeo não é algo novo, é algo que já está no mercado e divulgado há um bom tempo, as pessoas têm utilizado isso há muito tempo, só que de uns anos para cá é quando a banda larga realmente engrenou e o YouTube tem crescido absurdamente, o Instagram, o Facebook tem utilizado cada vez mais vídeos com stories, com aqueles vídeos curtinhos que cada um conta a sua vida como quiser. E essa interação tem crescido muito. O conteúdo em vídeo ele é excelente porque você consegue condensar uma quantidade enorme de informações que você, se fosse fazer em um artigo, por exemplo, você levaria um artigo enorme para transmitir essa mesma quantidade de informação. E o vídeo você consegue colocar emoção, Isso faz com que você faça a pessoa se identificar com você. Então, além dele ser muito mais rico, você consiga transmitir mais informação, você ainda consegue se conectar com a pessoa muito mais. Além disso, o conteúdo em vídeo tem outra vantagem, que ele é muito fácil de consumir. É só você abrir o seu programa favorito e assistir. Cara, é muito fácil, você pode consumir aonde você quiser. Para quem produz o vídeo é um pouco mais complicado, porque você traz a complexidade de como mastigar esse conteúdo para quem está produzindo, mas para quem está assistindo é muito fácil. Então, se comunicar com o vídeo é uma das estratégias ótimas para esse ano e provavelmente para os próximos anos. Existem 2 tipos de conteúdo que você pode fazer. Um é o branded content, ou conteúdo patrocinado, onde você vai ensinar alguma coisa, você vai tentar transmitir uma ideia, vai explicar um produto, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Você vai tentar gerar um engajamento, você tenta passar alguma coisa de útil, ensinar alguma coisa para a pessoa que está assistindo. E o outro tipo de conteúdo que você pode fazer são vídeos live. O que são vídeos live? São basicamente transmissões ao vivo que você faz para que você consiga interagir com as pessoas. Não tem cortes, não tem edição. A única edição que você pode fazer é como uma rádio, é aquela coisa ao vivo. Mas você consegue responder perguntas, você tem uma interação, você lê o nome da pessoa que está assistindo você, isso gera engajamento. Faz com que você possa pedir para as pessoas compartilharem e elas compartilhem, cada vez mais pessoas entram na sua transmissão. Então são 2 tipos que a gente enxerga de conteúdo que podem trazer resultado para você. Exemplos de conteúdo que você pode fazer como live são lives em Facebook, lives em Instagram, lives no YouTube. As lives você pode fazer individualmente, como por exemplo uma transmissão ao vivo no Facebook, uma no Instagram, outra no YouTube, ou você pode usar sistemas que você conecta em um local somente e ele transmite para todos. Então são ferramentas que facilitam muito e que podem facilitar a sua vida para que você faça uma transmissão, faça uma produção, uma captação de leads para fazer um webinar, por exemplo, e com esse webinar você transmite em todas as redes. Normalmente o público é fragmentado, então nem sempre a pessoa que está no YouTube está no Facebook. E atingir todos esses públicos com uma só transmissão é muito interessante. A tendência número 2, que também não é uma tendência nova, mas que está com tudo em 2020, é criação de listas de e-mail. Há muitos e muitos anos a gente já fala, e muita gente tem falado nisso, que o e-mail ele é uma propriedade sua. Quando você tem uma fanpage no YouTube, no Instagram, ou seja lá onde for, essa propriedade não é sua. Você está usando ela, mas ela é uma propriedade do Facebook, do Instagram, do YouTube. Quando você tem uma lista de e-mails, ela é sua, porque você pode pegar a sua lista, mandar para o MailChimp, mandar para um RD Station, colocar onde você quiser. E uma vez que essa lista é sua, você consegue se comunicar individualmente com cada e-mail. E cada e-mail desse é uma pessoa que lê o seu conteúdo, e essa pessoa você pode interagir com ela uma vez por mês, uma vez por ano, ou uma vez a cada 2, 3 dias, é você que decide. O seu conteúdo é tão importante, tão relevante para ela quanto for necessário. E o melhor, você não precisa pagar para alguém para você acessar essa pessoa. Uma vez que você tem o e-mail dela, você gera a sua lista e você entrega diretamente para essa pessoa o conteúdo. Então, gerar a lista de e-mail através dos mais variados tipos de captação que você tem na internet é uma excelente estratégia para 2020.
Eu vou citar alguns exemplos, como por exemplo o Trivileads, é uma ferramenta de WordPress que você pode instalar no seu WordPress e ele conecta com o MailChimp. Ele faz várias captações, tem um monte de tipo de captação legal que ele coloca, como pop-up, aqueles blocantes de tela, ele sobe da direita, da esquerda, de cima, de baixo, ele tem um monte de opções bem legais. Você tem o próprio MailChimp, ele tem alguns plugins que você consegue colocar no WordPress da vida. Captar e-mail não é difícil, dá um pouco de trabalho? Dá, mas não é difícil. Então pegue o e-mail do seu cliente e utilize ele a seu favor. A terceira tendência que a gente identificou é o uso de mensagens por Facebook através do chatbot. O Facebook tem 1,3 bilhão de pessoas ativas que utilizam o seu sistema de mensagens. E hoje em dia não é complicado você criar um chatbot, criar uma ferramenta que é basicamente um bot, um programa, que baseado em determinadas perguntas ele oferece determinadas respostas. Normalmente você tem as pessoas chegam para o seu negócio ou para o seu produto com as mesmas perguntas. Quanto custa isso? Quanto tempo demora para entregar? Como funciona? Dúvidas comuns que todo mundo tem do seu negócio. E você poderia programar isso de forma muito fácil com o Facebook. Você vai lá e coloca assim, palavras-chave que a pessoa perguntaria do tipo, quanto custa produto, que é o nome do seu produto, e ele vai responder, esse produto custa tanto. Então, você consegue responder de forma muito rápida e ágil essas dúvidas para que você já consiga ter um atendimento mais próximo. Existem algumas ferramentas como o ManyChat, que fazem levam essa automação a um próximo nível. Não é complicado, novamente, você tem que estudar um pouco para saber como fazer isso, mas é uma ferramenta e uma tendência que chegou para ficar. Dentre as vantagens que a gente pode elencar para você utilizar essa estratégia é que você pode entregar muito mais valor para quem acompanha você nas redes sociais. Você pode, por exemplo, entregar conteúdo, explicar melhor como funciona um determinado produto. Você pode disponibilizar um treinamento sobre alguém comprou um produto seu, você disponibiliza o treinamento através de um bot. Você consegue pedir feedback se alguém pediu um treinamento e aí você entregou esse treinamento, você poderia deixar um review no nosso site, etc., deixar um review no nosso Facebook. Você consegue automatizar interações e isso é muito produtivo. E com essa entrega de valor melhorada, você consegue melhorar suas vendas. Então, aproveite! Hoje em dia, os podcasts estão brotando em todo lugar. Podcast é uma coisa que começou mais ou menos em 2009, 2010 no Brasil. Nós tivemos um podcast entre 2011 e 2014 que foi o SEO Core. Você encontra no nosso site da Agência Cart. Se você não sabe o que é um podcast ele é como se fosse um programa de rádio, um programa em áudio gravado que você pode ouvir tanto no Spotify, no seu celular, onde você preferir. E torna o seu dia muito mais divertido, não existe mais fila de banco chata ou academia chata, você fica aprendendo alguma coisa, então o podcast tornou isso mais legal. E mesmo que por muitos anos ele esteve aí presente com muitos podcasts grandes já no Brasil, ainda não era tão massificado, mas nos últimos anos ele começou, a mídia podcast começou a ganhar corpo e público, e no ano 2019, 2020 agora, quando ela está chegando com tudo. Então o podcast é uma boa ferramenta de você implementar e divulgar conhecimento através da internet, porque, novamente, ele é um conteúdo um a um. É uma pessoa falando para outra pessoa, não é você falando com a massa, você está falando com uma pessoa que está te ouvindo. Isso faz com que seja uma comunicação mais íntima, você consegue criar uma certa conexão. Outro ponto positivo é que, em geral, os podcasts eles têm 1 hora, de meia hora a 2 horas, assim, então depende muito do seu formato. Mas você tem um tempo muito grande que você consegue transmitir muita informação através desse programa. E nesse tempo grande você consegue gerar essa conexão muito forte com quem ouve o seu programa. Uma última vantagem dos podcasts é que, em geral, eles são muito nichados. Então você encontra podcasts que são de negócios, podcasts que são só de comédia, podcasts que são de filmes, quadrinhos, etc. Mas se você vende, sei lá, máquina de lavar louça e você é especializado nisso, você pode lançar um podcast só disso, que provavelmente a pessoa que realmente estiver buscando esse produto e ela quiser saber a fundo como funciona isso, você vai ter tempo para explicar, você vai ter uma conexão maior com essas pessoas e você vai conseguir encontrar o seu micronicho e falar diretamente com eles.
podcast é legal porque ele tem esses nichos, às vezes são os nichos grandes, às vezes são nichos pequenos, mas são nichos, e quando é um nicho, o acerto que você tem com o seu público é muito maior. Então, aproveite. E a última tendência que eu trago para vocês é quiz interativo. O que é isso? Isso basicamente são perguntas e respostas que você pode fazer para a sua audiência. Existiam plataformas de perguntas e respostas que você poderia colocar pergunta e a pessoa te respondia escrevendo. Mas hoje em dia isso tudo está integrado em Facebook, Instagram, e você pode fazer stories dizendo lá, me pergunte qualquer coisa, e a pessoa vai e responde isso. Isso é um tipo de interação, não é uma interação live, mas é um tipo de interação quase live. E ela acontece de 1 para 1, que é uma pessoa perguntando e você respondendo para essa uma pessoa, só que é todo mundo assistindo. E cada pessoa pode entender isso com o seu próprio cenário. Esse tipo de perguntas e respostas, como citei, quiz, stories, que você interage com o público, é uma tendência que acredito que veio para ficar, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, eu não vejo isso decaindo. Hoje em dia a privacidade basicamente não existe mais, porque todo mundo posta a vida de todo mundo. Eu vejo muita gente postando tudo, então você acompanha a pessoa não mais só no trabalho dela, você acompanha quem é aquela pessoa. Isso tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Cabe a você, como produtor de conteúdo e como gerador de interação com a sua audiência, saber até onde vai o seu nível de exposição. Mas esse nível de perguntas e respostas ele faz com que você crie e gere uma audiência muito mais engajada com o seu negócio. Então interaja com o seu público, não tenha medo, não tenha vergonha. Comece devagar, se você não tem muito jeito com a câmera, começa postando foto, vídeo, você vai fazer alguma coisa diferente, posta o seu dia, enfim, compartilhe. Compartilhar é interessante, é legal e vai fazer com que outras pessoas descubram que você existe e a partir disso comecem a acompanhar o seu conteúdo. Você concorda com as 5 tendências de marketing digital que eu apresentei? Deixe aqui embaixo nos comentários outras tendências que você também enxerga e que também são legais para o ano 2020, 2021, 2022. Dúvidas mais relevantes e que forem mais votadas, podemos fazer outros vídeos. Inscreva-se no canal, clica no sininho para ser avisado sobre novos vídeos e até a próxima semana.